Shalom. Você sabia que o dinheiro e o egoísmo são as engrenagens deste mundo tenebroso? E que homens vivem de títulos e não da eficácia divina? E aqueles que deveriam ajudar aos que estão caídos, ajudar os homens nas suas mazelas, nas suas dores, nas suas angústias, estão negando ajuda? Vem comigo que nós vamos aprender sobre isto na parábola do bom samaritano. Esta é uma série sobre as parábolas de Jesus. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Certo doutor da lei tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Muito bem, nós ouvimos claramente a palavra de Deus na parábola do bom samaritano. Não custa nada ressaltar que uma parábola é usada através de uma comparação para nos ilustrar e mostrar uma verdade espiritual, uma coisa mais profunda. E aqui nós vamos ter uma lição profunda sobre misericórdia, sobre amor, sobre compaixão. E que nós devemos usar de misericórdia e que nós devemos ser como bom samaritano para quem precisar. Nós devemos ser como bom samaritano para aqueles que não têm condições de se socorrer. Então nós temos, a parábola nos mostra claramente que um perito da lei, um doutor da lei, ele tenta Jesus com uma pergunta. Você sabe, um doutor da lei, um perito da lei, era um homem que conhecia a Torá de trás para frente e de frente para trás. Então, ele faz uma pergunta, mas é uma pergunta enganadora, uma pergunta capciosa, uma pergunta com segundas intenções. O intuito era tentar
arrancaram uma resposta de Jesus que fosse contrária à lei, já que aquele perito da lei conhecia a Torá de trás para frente, de frente para trás, conhecia todos os pontos da lei. Então Jesus responde para ele, disse: o que está escrito na lei? Observe, quando o jovem rico veio até Jesus e disse: o que hei de fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus disse: bom, por que tu perguntas por aquilo que é bom? Bom só tem um, que é Deus. Conheces os mandamentos? Observe. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. Ele diz: isto eu faço desde a minha mocidade. Jesus diz: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Vem e me segue, que você terá um tesouro no céu. Vai ser mais valioso, será o maior investimento que você pode fazer. Observe. Mas para este perito na lei, Jesus disse assim: o que está escrito na lei? Porque aquele homem conhecia a lei. Então aquele perito na lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondestes bem. É isso que você tem que fazer. Faça isso e viverás, porque toda lei se resume em amar a Deus e amar o próximo. Os 10 mandamentos, os quatro primeiros mandamentos, o 1, o 2, o 3 e o 4 se relacionam com amar a Deus. Os últimos 6 se relacionam em amar o próximo. Então isto resume a lei e os profetas. Jesus disse: respondestes bem, faça isso e viverás. Mas ele, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus vai responder com uma parábola. Ele vai trazer a resposta daquela pergunta com uma parábola que nos ensina uma profundidade maravilhosa. Então veja. Ele disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. E aqueles salteadores o despojaram, espancando-o, e retiraram, deixando-o semi-morto, quase morto. E ocasionalmente descia por ali um sacerdote, e vendo-o, o passou de largo. Observe. O que era um sacerdote? Era um homem voltado para as coisas concernentes aos homens. Era um homem constituído por Deus para as coisas concernentes aos homens. Que coisas? Problemas, dores, mazelas, dificuldades, doenças, pobrezas, angústias. Ele era constituído por Deus para isto, para as coisas concernentes ao homem. Uma vez que um sacerdote é aquele que fica entre o homem e Deus. Ele recebe do homem e leva aquele problema até Deus. Observe. Ele era constituído para isto. Por isso que a Bíblia diz: ninguém pode tomar essa honra para si se não for chamado por Deus. Tem que ser homens que têm disposição para ajudar, que têm coração, não cabeça. Não é homens que têm músculos, mas homem que tem coração. Hoje os homens têm músculos, mas falta coração. Então um sacerdote, ele vivia sempre ocupado. E ele era constituído concernente às coisas dos homens. Quem deveria ajudar aquele homem caído era aquele sacerdote. Mas ele foi o primeiro a negar ajuda
a passar de largo, passar por longe, e não ajudou ao homem que estava caído, sem condições de socorrer, de se socorrer, numa condição ruim, numa condição de caído. O sacerdote negou ajuda, e ele era constituído para concernente às coisas dos homens, problemas, dores, mazelas, dificuldades, doença, pobreza, angústia. Era para ele ajudar nisto. Agora observe. Existem homens que vivem do evangelho e existem aqueles que vivem para o evangelho. Os que vivem para o evangelho são aqueles que têm coração. Existem muitos sacerdotes aí que se declaram sacerdote. Eles vivem de títulos, não da eficácia divina. Eles vivem do evangelho. Eles se banqueteiam do evangelho. Então, esses homens estão aí vivendo de títulos. Homens que dizem, eu sou pastor, eu sou sacerdote, mas nunca foram constituídos por Deus. Ninguém pode tomar essa honra para si se não for chamado por Deus. Muitos têm isto como um cabide de emprego. Muitos se tornaram pastor para ser sustentados porque não tinham coragem de trabalhar. Hoje nós temos os sacerdotes, esses homens que se dizem pastores. Muitos deles têm carro de 300 mil, muitos deles vivem viajando para Grécia, Paris, Roma, Dubai, Israel. Vivem dos dízimos, têm uma vida boa, regalada, tem mansão de mais de 2 milhões. Aqui na Paraíba mesmo tem um da mensagem que é desta forma. Observe, homens que vivem do evangelho. O evangelho dá uma vida boa para eles, dá uma vida regalada, mas não são capazes de tirar uma alma daquela condição horrível, caída, precisando de socorro, de ajuda. Eles passam de largo. Quem era para ajudar aquele homem era aquele sacerdote, mas foi o primeiro a negar ajuda. Passava por ali também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Observe, um levita cuidava dos afazeres da casa de Deus. Também negou ajuda, passou por longe. Ele também deveria ajudar, porque se você não trata do seu próximo, jamais você cuida das coisas divinas. Olha que o profeta William Branham disse: a fé para o rapto está baseada no perdão. E aí ele fala sobre o amor ao próximo. Egoísmo e dinheiro são as engrenagens deste mundo. Homens que estão vivendo de título, mas não vivem da eficácia divina. Vamos lá. Um samaritano passava por aí. Um samaritano era tratado indiferente. Não frequentava certos lugares dos judeus. Não frequentava algumas sinagogas, eles não frequentavam. Eram tratados indiferentes, muitas vezes de forma repugnante pelos judeus. Mas o samaritano tinha algo que faltava no sacerdote e no levita. Ele tinha coração, ele tinha piedade, ele tinha misericórdia, ele tinha compaixão. A própria Bíblia diz: mas um certo samaritano, viajando, veio até ele, vendo, foi movido de íntima compaixão. Observe, você só é capaz de ajudar a outra pessoa quando você é movido de íntima compaixão. Íntimo está ligado ao profundo, ao coração.
está lá dentro. A compaixão está lá dentro do seu coração. Quando você é movido de íntima compaixão, você é capaz de ajudar outras pessoas. O amor não é forçado, o amor é voluntário. Ele tem que ser voluntário. Agora observe, o samaritano tinha coração, tinha piedade, tinha misericórdia, tinha íntima compaixão. Você vai ver que essa palavra íntima compaixão só aparece 2 vezes com relação a 2 parábolas, a 2 homens contados na parábola. Um é o bom samaritano e outro é na parábola do credor incompassível, quando aquele homem não tem condições de pagar a dívida e o seu senhor perdoa a sua dívida movido de íntima compaixão. Isso é uma figura de Cristo, que nós não tínhamos condições de pagar a dívida do pecado, mas ele, movido de íntima compaixão, perdoou a nossa dívida e pagou a nossa dívida. Observe. E íntima compaixão só aparece com relação a Jesus em 3 ocasiões. Uma é na multiplicação dos pães, quando Jesus é movido de íntima compaixão quando vê a multidão faminta. A outra é quando ele vai curar o cego Bartimeu, ele se move de íntima compaixão. E a terceira passagem é quando ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele se move de íntima compaixão. O samaritano tinha isto, o sacerdote e o levita não tinham. Os sacerdotes de hoje, pastores de hoje, eles não têm íntima compaixão. Eles vivem de sugar as almas, não de socorrer as almas que estão caídas. Agora observe. Ele viu o sofrimento, aquele samaritano viu o sofrimento de quem não tinha condições de reagir e nem de se socorrer. Ele viu aquele homem que foi assaltado, estava quase como morto, meio morto. E ele, vendo aquela condição, tinha coração, tinha íntima compaixão, socorreu o homem. Observe que quando um homem ele tem piedade, íntima compaixão, misericórdia, amor, ele não vê cor, sexo, nacionalidade. Ele não olha para isso. O samaritano não sabia o nome daquele homem ferido, não sabia a que classe ele pertencia, que nacionalidade ele tinha. Mas veja, se você observar, era inimigo daquele samaritano, mas ele ajudou o próprio inimigo, porque quem está movido de íntima compaixão não olha cor, sexo, nacionalidade nem religião. Ele faz porque está lá dentro. Aquilo move ele a ajudar o seu próximo. Veja, ele passou vinho e azeite em suas feridas. Vinho tem álcool, desinfeta. Azeite cobre as feridas, impedindo que o ar bata naquela ferida e cause a dor. O que ele tinha? Vinho e azeite. Ele usou para socorrer aquele homem que estava caído. Lembre-se que uma verdadeira adoração tem que ter vinho e tem que ter azeite. Azeite simboliza o Espírito Santo e o vinho simboliza o estímulo da revelação. Agora observe, ele cedeu a sua cavalgadura, o seu animal, para o homem que estava caído. Ele cedeu. Misericórdia é isto. É ceder, é entrar na pele do outro, é sentir o que o outro está sentindo. Ele tinha amor e era capaz de ceder tudo o que tinha para socorrer aquela pobre alma que estava caída. Você pode dominar todas as teorias e todas as técnicas do mundo. Você pode ser bom em tudo,
Mas se você não tiver disposição para ajudar uma alma caída, você não fez nada na sua vida. Observe. Ele untou as feridas, ele tratou as feridas do caído, ele cedeu a sua cavalgadura, ele levou o homem para a hospedaria, ele pagou ao hospedeiro e disse: cuide deste homem. Se você gastar mais, quando eu voltar, eu restituirei, eu te pagarei. Observe, ó. Observe a diferença. É uma diferença grande. Cedeu a cavalgadura, curou as feridas. Isso era a função do sacerdote. Mas o sacerdote não fez, o bom samaritano fez. É uma tristeza o mundo que vivemos hoje. Homens vivem de títulos, mas não têm eficácia divina. E a eficácia divina está ligado ao amor. Agora observe. Falta nos sacerdotes, nas pessoas, o olhar de Deus, sem interesse material e sem usura. Hoje existe muito interesse material e muita usura, mas falta o olhar de Deus, o olhar cheio de compaixão, o olhar que socorre. Falta o amor para levantar o caído, falta misericórdia para ceder a cavalgadura. Falta piedade, falta coração. Músculos os homens têm demais, as mulheres têm bunda demais, mas falta coração. Está faltando isto nas pessoas. Homens segundo o coração de Deus. E hoje os sacerdotes, até dentro da própria mensagem, são ricos, milionários, enquanto pessoas passam dificuldades dentro da igreja. Hoje os sacerdotes, eles têm carro de mais de 300 mil, eles têm mansão de 2 milhões, eles viajam, fazem viagens caríssimas para Roma, Dubai, Paris, Israel, Grécia. Hoje os sacerdotes de hoje, eles deixam a sua mulher, que está mais velha, e se casa com uma novinha de 18 anos. Ah, mas foi um grande homem. Foi um grande homem. Ninguém pode dizer nada contra ele. Deixa a sua esposa divorciados nos púlpitos quando William Branham disse que se Meda se divorciar de mim, eu deixo de pregar. Divorciados nos púlpitos pregando, deixou a mulher, casou-se com uma de 18 anos, um homem de 60 anos casando com uma menina de 18 anos. Esse homem tem libido para sustentar essa jovem? Não. A libido deste homem não dá mais, ou a não ser que ele seja um garanhão. Perdoe-me usar essa expressão, mas parece ridículo. Esse homem não tem libido para sustentar esta jovem de 18 anos. Este homem não tem mais apetite sexual, mas como o homem é famoso, é conhecido, então aquela jovem se sujeita a casar com aquele homem. Esses são os sacerdotes que estão nos púlpitos e são reputados por grandes homens. Aonde? Dentro da mensagem. É na Batista, na Assembleia, na Congregacional? Não, isso aí já são teofanias caídas. É dentro da mensagem. Isso aí é o pior engano que existe. Se William Branham viesse aqui e ele pudesse adentrar nesses púlpitos aí, ele descia o azorrague nesses sacerdotes caídos, falidos, que não são capazes mais de socorrer nenhuma alma que está caída. É isso que acontece. Você só faz algo por alguém se você for movido de íntima compaixão. Se você fizer forçado, não adianta nada.
O amor não é forçado, ele é voluntário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu. Não foi algo forçado, foi algo que ele deu. Seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo disse: o amor é o vínculo da perfeição. Acima de tudo esteja o amor. O amor é a força mais poderosa do universo. O samaritano tinha isto. Então ele foi capaz de socorrer o homem que estava caído, uma alma. E quando se tem íntima compaixão, não se vê, não há barreiras para você ajudar o próximo. Jesus pergunta no final, só mais um lembrete aqui, ele deixou com o homem da hospedaria e pagou aquele homem. Lembre-se, só fazendo uma analogia do samaritano com Cristo. Ele veio, Cristo veio, nos socorreu, nos tirou da sarjeta, nos tirou do lamaçal do pecado, nos entregou aos hospedeiros. Talvez esses hospedeiros podem ser sacerdotes, que deveriam cuidar das almas, para quando Jesus voltasse, recompensasse aquele homem porque cuidou daquela alma que estava ferida. Observe. Vamos tomar isso aqui como analogia. Deus, Cristo, vai recompensar homens, pastores, sacerdotes que têm coração, que vivem para o Evangelho, não do Evangelho. Esses vão ser recompensados. Por isso que quando a Bíblia diz, ninguém pode tomar essa honra para si se não for chamado por Deus, Deus chamaria homens que têm coração, que têm disposição para ajudar o seu próximo. Seriam esses homens. Hoje, para se tornar sacerdote na mensagem, basta somente ser filiado a um grandão que tem título. Tem título, mas não tem a eficácia divina. Um grandão que tem título, aquele grandão impõe as mãos na sua cabeça e aí você se torna um sacerdote. Quando isto está errado, ninguém pode tomar essa honra para si se não for chamado por Deus. É uma honra ser um sacerdote, mas tem que ser chamado por Deus, porque Deus levantaria homens que têm coração para levantar e socorrer o caído, não para sugar a alma destas pobres ovelhas. No final, Jesus faz a pergunta assim, diz, qual pois destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então aquele homem responde, o que usou de misericórdia. Então Jesus diz, vai tu e faz o mesmo. Usa de misericórdia para qualquer pessoa, sem distinção de cor, raça, sexo, nome, religião, o que for. Use de misericórdia para aqueles que não são capazes de se socorrer, que estão na condição de caídos. Use de misericórdia. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude nesta reflexão. Nossos cultos Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial para estar conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesta reflexão. A todos que estiveram conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM, pelo nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, que Deus vos abençoe, que Deus vos recompense. Não viva de título, viva da eficácia divina. Shalom.